Olá pessoal, vamos falar aqui sobre sabedoria. Como adquirir sabedoria? Onde é que a gente encontra sabedoria? Na biblioteca? É, Fazendo faculdade? De que maneira que a gente consegue sabedoria? Bem, a sabedoria, eu queria trazer para vocês duas comparações, dois exemplos de como é que funciona, como conseguir sabedoria. Primeiramente, a gente vai usar o exemplo do Wi-Fi. Wi-Fi o sinal Wi-Fi, como todos sabem, é um sinal que está disponível em alguns lugares e geralmente eles são protegidos com senha, né? E tem lugares que tem vários sinais de Wi-Fi disponíveis. Quando você olha no celular, você vê lá a lista, né, de Wi-Fi, roteadores de Wi-Fi disponíveis. E grande maioria, quase todos, vai precisar de senha. Então, a sabedoria é exatamente assim. Ela é um acesso a um Wi-Fi específico. E existem Wi-Fis que às vezes até se parecem com sabedoria, mas na verdade é furada. E tem até algum conteúdo muito interessante, mas que no fundo é cilada, não vai te levar a um resultado positivo no final das contas. E você precisa entender que tem algumas características do sinal de Wi-Fi verdadeiro da sabedoria. Você vai precisar de uma senha para ter acesso a esse conteúdo, a esse sinal de Wi-Fi. E uma vez conseguindo isso, você vai então poder acessar esse sinal, que é um sinal riquíssimo, que te oferece várias opções, inclusive a sabedoria ela é infinita. Então, uma vez acessada, você deve entender o seguinte, que pá, todos os problemas se resolveram, não, você precisa explorar a sabedoria. Você tem que entender que você vai precisar gastar um bom tempo teu explorando e adquirindo o que a sabedoria te oferece, porque ela é infinita. A exploração da sabedoria ela deve ser feita de modo contínuo, porque quanto mais você se empenha, quanto mais você dedica tempo a explorar esse sinal de Wi-Fi e o que ele oferece, mais rápido você vai conseguir resolver os problemas da tua vida, mais rápido você vai sair dessa situação de estagnação em todos os setores da vida, mais rapidamente você vai conseguir auxiliar, ajudar outras pessoas, muito mais rapidamente você vai conseguir chegar no resultado que você tanto almeja, no alvo que você tanto almeja. Então, o acesso à sabedoria ele é fundamental, mas só ele por si só não basta. Não é mesmo? Você tem acesso ali ao celular, o teu celular está acessando, mas digamos assim que você não se interessa em fazer uso da internet, do YouTube ou de outros aplicativos que vão poder te trazer um conteúdo, né? Seja informação jornalística, seja, por exemplo, né, um exemplo da internet, ou seja o acesso a um SMS, a uma rede social, ao aplicativo de comunicação como o Line, o WhatsApp, Messenger. Então não adianta nada, se você tem o acesso, o teu celular está funcionando, ele está acessando bonitinho, ele é 5G, mas mesmo assim você não usa, não adianta nada, tem que usar, tem que ter o acesso, tem que usar, e para isso você tem que ter a senha, e a gente vai falar mais um pouquinho de senha mais para frente. Então esse é o exemplo do Wi-Fi, tá certo? A sabedoria é como se fosse um sinal Wi-Fi, com senha e tudo. Guarde aí que a gente vai falar de senha ainda no final desse vídeo. E tem também a comparação que eu gosto de fazer, que é a comparação do banquete. A sabedoria é como um grande banquete oferecido por um anfitrião muito generoso. E como acessar esse banquete? Bem, imagina o seguinte, que você está num corredor, imagina um corredor assim, comprido, onde você tem várias portas, e cada porta dá acesso a um salão. E em cada salão há um banquete, há uma coisa boa esperando, né? Alguns banquetes são mais simples, mais pobres, alguns são bem fartos, tem fartura e variedade. E em um desses salões existe o banquete da sabedoria verdadeira, a sabedoria que vai realmente fazer diferença na tua vida. Então,
Como você pode saber qual é aquela porta que vai dar acesso ao salão onde está sendo oferecido aquele banquete espetacular de sabedoria? Primeiramente, não é cobrado a entrada nesse banquete. Isso é importante, é uma das características, porque a maioria dos salões onde há banquetes, onde está sendo oferecido uma fartura, uma variedade de comidas, eles são cobrados e geralmente não é caro. Não, perdão, não é barato, né? É caro, é caro. Mas uma das características do banquete de sabedoria é que ele é gratuito. Gratuito. É para quem quiser entrar mediante uma condição. Assim como tem a senha no Wi-Fi, tem uma condição só, e não é dinheiro, que você precisa entender para poder ter o acesso a esse banquete de sabedoria. E não é dinheiro, tá? Da mesma forma como existe a senha, você vai precisar de uma senha, digamos assim, para entrar nesse banquete de sabedoria, e isso não é dinheiro. E aí tem mais um detalhe interessante. Nesse banquete de sabedoria, você pode, lógico, ali comer à vontade. É bom até você provar os vários tipos de iguarias que vai ter disponíveis. E uma coisa que eu acho espetacular nesse banquete de sabedoria, a gente está passando agora, por exemplo, acabou de passar pela passagem de ano, saímos do ano de 2022, passamos para o ano de 2023, então tem aquelas festas, né, de final de ano, banquete, a ceia de final de ano, né, teve a ceia de Natal, depois tem a ceia de final de ano, aquela fartura nessa época do ano, parentes convidando, amigos convidando, festa de confraternização para todo lado, de empresas, de grupo de amigos, nas igrejas, então nas agremiações. Então, nessa época pipoca esse tipo de festejo, de comemoração e de banquete em vários lugares. Passado esse período, pronto, volta tudo ao normal, volta à escassez tradicional, né? E aí, de novo, para ter isso de novo, é lá para o final do ano, de novo, quando tudo se repete novamente. Mas o bacana desse banquete de sabedoria é que, vejam bem, pessoal, é espetacular isso, é permanente. O banquete de sabedoria, ele é permanente, é 365 dias por ano, não tem fim, todos os anos, direto, para sempre. E isso eu acho uma coisa muito bacana na sabedoria. Uma das outras características é essa, além dela ser gratuita, ela é permanente. Ela não passa um tempo e depois acaba, é permanente. Você tem acesso contínuo. Se você quiser, você pode estar se deliciando. E outra coisa, a sabedoria, desde que você saiba usá-la, que você saiba transbordá-la, ela não causa efeitos colaterais, muito pelo contrário. Ela nunca é demais, desde que você a ponha em prática. Não adianta ficar só querendo, só adquirindo sabedoria e não pôr em prática, não executá-la. Você adquire um pouco, e transborda, executa. Já adquire um pouco, transborda, executa. Tem que ser assim, a sabedoria tem que ser assim. E uma coisa que o anfitrião permite também é que ele pede que você faça o seguinte: tem muita gente que não veio para esse banquete de sabedoria porque não quis, porque não soube, porque não tomou conhecimento. Então faz o seguinte: pega um prato ali, uma bandeja, e enche com o que você quiser aqui desse banquete e leva para os teus amigos, teus conhecidos, teus parentes que não vieram por algum motivo ou por outro. Leva para eles sentirem o gosto, para eles verem como é bom esse banquete aqui que eu fiz, inclusive para eles também, por algum motivo eles não vieram ainda, mas eu quero muito que eles também participem desse banquete. Então faz isso, pega umas bandejas aí e leva o que você quiser. Sabe? Você que sabe o gosto de cada um, então você vê o que cada um gosta e leva. E diz que isso é uma cortesia minha. Eu, como anfitrião desse banquete, eu ofereço isso para eles, tá bom? E você é meu mensageiro nesse sentido. Então, o banquete de sabedoria, ele é oferecido generosamente, até mesmo para quem não vai lá. Ainda que seja amostras apenas. Porque o banquete ele não vem até você. Você tem que ir até ele. Você tem que buscar
essa sabedoria, mas você também pode trazer os benefícios, pode trazer um pouco desse benefício, ou a quantidade que você quiser, para aquele pessoal que você sabe que está precisando, aquele pessoal que você ama, que você sabe que vai precisar desses conhecimentos para melhorar de vida, né? Então, o dono, o promotor desse banquete, ele permite que você faça isso. Leva. Agora, o banquete falso, ele já é um banquete, sabe, panelinha. Não dá, não pode, não, tem que pagar. Ou tipo assim, não, mesmo que você entre, você não pode levar para fora, não é permitido, não é assim, isso custa caro. Quem quiser vem, quem não quer, que se dane, sabe? Esse é uma das características do banquete falso de sabedoria, que parece que vai levar a algum lugar, mas na verdade é cilada, né? Então, a gente tem que ter em mente essas características daquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso, tá bom? Eu vou falar uma coisa para vocês, não falo isso para me vangloriar, muito pelo contrário. Eu consegui o acesso a esse banquete de sabedoria, eu consegui acesso a esse Wi-Fi. Eu tenho trazido aqui, através desses vídeos, um pouco desse banquete de sabedoria, ao qual eu tenho convidado pessoas. Eu estou convidando pessoas, por exemplo, para entrar nesse programa de mentoria, que ele nada mais é do que um banquete de sabedoria. Um banquete de sabedoria que não tem fim, né? Onde você vai poder conhecer de coisas espetaculares que a grande maioria das pessoas nem conhece, nem sabe que existe, tá bom? Então, esse vídeo aqui a gente tratou sobre sabedoria, o que é, como conseguir. E a senha, vamos lá, o que é essa senha? Não é? A sabedoria, ela só existe uma, não existe duas fontes de sabedoria. A única fonte de sabedoria é a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus. E eu não falo isso aqui com intenções religiosas, de forma nenhuma. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de um Deus que se mostra claramente nas obras que ele deixou aqui na natureza, nos milagres que ele deixou. Por exemplo, eu estava falando hoje de semente com a Casué, com a minha esposa, que é um milagre. Veja bem, a semente, o semeador tem que semear, mas depois que ele semeia, ele não tem mais influência nenhuma nisso. Caiu no solo, ali começa um milagre. Porque como é que explica uma sementinha, às vezes pequenina, vai virar um broto, que depois vai virar uma planta, e essa planta vai virar uma árvore que cresce e fica gigantesca, uma sementezinha pequena. Então, esse é um milagre que está aos nossos olhos, e isso é uma marca de Deus. Ele deixou milagres na natureza que se manifestam toda hora, todo dia, em todo lugar, né? Ele é a fonte de sabedoria, a única fonte verdadeira de sabedoria, no qual eu tenho buscado conhecimento para trazer para vocês, para aplicar na minha vida, para ajudar outras pessoas a resolver problemas e para adquirir prosperidade, a prosperidade verdadeira, que envolve inclusive a questão de finanças e também a questão espiritual, a questão física, conhecimentos que vão ajudar a gente a viver com mais saúde. Então isso tudo tem uma fonte, que é a fonte da sabedoria divina, sabedoria que vem do alto, que é Deus. E o que é essa senha? Bem, Deus, ele tem uma outra característica de Deus, é a santidade. Ele é santo, ele é absolutamente santo. E às vezes a gente acha que é tudo certinho, mas se comparado com Deus, a Bíblia diz assim, que os nossos atos, a nossa justiça, o que a gente faz de certinho, na verdade, para ele, não passa de papel higiênico sujo, não passa de pano de trapo de imundície, né? Que trapo de imundície era aqueles panos que antigamente não existia absorvente feminino e as mulheres usavam os panos como absorvente. Esses panos eram chamados de trapo de imundície. E também panos que eram usados como papel higiênico. O papel higiênico é a invenção moderna, naquele tempo não tinha, antigamente, no tempo bíblico. E hoje isso existe, né? Papel higiênico. Mas é exatamente isso, papel higiênico sujo. É assim que é comparado a nossa justiça, o que a gente faz de certo, de bom, de coisas boas, quando a gente compara com Deus, com a justiça dele. Ele é absolutamente santo. E nós, nessa condição, nós não temos como chegar até ele, não temos como ter acesso até ele. Para resolver esse problema, que nós somos pecadores, o primeiro homem que pecou foi Adão, e ele deixou essa maldição aí, quebrou esse relacionamento, esse acesso que nós tínhamos a Deus.
a fonte da sabedoria, a única fonte de sabedoria verdadeira. Então, para resolver isso, ele colocou na história da humanidade o seu próprio filho, para que aquilo que era para que acontecer conosco, aconteceu nele, no corpo dele, na vida dele, que foi o que? A punição pelo nosso erro, pelo nosso pecado, foi despejada e descarregada toda em cima dele. Jesus Cristo, ele levou o pecado de todos nós. A ira de Deus, a ira do próprio Deus, do Pai dele, foi descarregada toda ali na cruz em cima de Jesus Cristo. O pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Porque aí, quando a gente acredita que sim, crê que ele é o expiador do nosso pecado, que ele derramou o seu sangue no nosso lugar, que era para nós estarmos ali, através dessa expiação, ou seja, foi um pagamento que ele fez em nosso lugar, e ele ressuscitou no terceiro dia para que a gente pudesse ter assim a vida, e uma vida em abundância, uma vida de acesso à sabedoria, uma vida de prosperidade. E esse acesso, ele só é possível através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus, que nos purifica, que nos permite ter acesso a Deus, ter acesso novamente a Deus. Eu digo, de volta ao Éden, de volta ao Jardim do Éden, onde a gente pode ter acesso direto a Deus e aí poder pegar direto na fonte da sabedoria, ter acesso a esse banquete espetacular de sabedoria, de conhecimento, que é a fonte, é a solução para todos os nossos problemas e os problemas da humanidade inteira. Tudo, os problemas da economia, os problemas de crise financeira, os problemas de falta de dinheiro, tudo se resolve com sabedoria. E a fonte da sabedoria é o próprio Deus. Então, esse acesso é a senha. Esse password é o sangue de Jesus, esse sacrifício que ele fez. E ele está oferecendo isso, está disponível para quem quiser. Você pode pegar, é gratuito. Você apenas tem que fazer o seguinte: reconheça que Jesus Cristo fez esse sacrifício por você no teu lugar. Reconheça-se como pecador. Arrependa-se dos seus pecados. Arrepender-se, entenda bem, no sentido bíblico da palavra, quer dizer mudança de rota, mudança de pensamento, mudança de mindset. Mude o jeito de você pensar. Tire essa discriminação que Jesus é um homem religioso, tá bom? Que isso é coisa de igreja, que isso é papo de igreja, que Bíblia é um livro religioso. Não é. A Bíblia não é de livro religioso. A Bíblia é um livro de sabedoria, é um livro de finanças, é um livro de sabedoria, é um livro onde você vai tirar ensinamentos, e eu estou tirando ensinamentos de lá para trazer para vocês aqui, e a gente vai ter que pegar muito fundo na Bíblia. Isso que eu estou te falando aqui é 100% Bíblia, e não é 0% de religião, tá bom? Você não vai precisar participar ou ser membro de igreja nenhuma, tá bom? Mas você vai precisar desse acesso, que é o quê? Jesus Cristo na tua vida, como teu intercessor, como a ponte que vai te dar acesso a Deus. É a mesma ponte que eu uso. Quando eu preciso da sabedoria, eu preciso desse sangue me limpando, me purificando, para que eu possa ter acesso ilimitado a essa fonte de sabedoria. Então, esse é o ID, essa é a senha para você ter o acesso. E eu quero convidar você, se você ainda não fez, não reconheceu ainda Jesus Cristo como o teu intercessor, como aquele que pagou pelos teus pecados para que você tenha acesso a Deus, eu quero te convidar a você fazer isso agora. É muito simples, você pode acompanhar aqui, repetir comigo essas palavras, e a gente vai começar uma caminhada espetacular, em uma nova direção. E a gente vai ter acesso a esse banquete de sabedoria, que eu tive acesso, que eu tenho acesso, e eu convido cada um de vocês a fazer o mesmo. Porque não existe problema financeiro, repito novamente, o que existe é um problema de falta de sabedoria. E a fonte da sabedoria é só uma, é Deus. O Deus verdadeiro, o Deus que é amor, o Deus que teve a coragem de entregar o seu próprio Filho para pagar pelos nossos pecados. E para que a gente pudesse então ter acesso a essa fonte maravilhosa de sabedoria inesgotável, infinita, tá bom? Então me acompanha e repete comigo essas palavras. Senhor Jesus, hoje eu abro o meu coração para te receber como meu Salvador. Entra na minha vida,
transforma a minha vida, muda o meu jeito de pensar e conduze-me para a descoberta do meu propósito, para aquilo que tu me fizeste, a função pela qual tu me colocaste nesse mundo, que eu possa descobri-la, Senhor, e andar conforme a tua vontade. Obrigado por esta oportunidade. E eu que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço por você ter me acompanhado aqui nesse vídeo. Esse não é um vídeo religioso, eu repito. Eu nem pastor sou. Eu não falo em nome de igreja nenhuma, mas eu falo no nome daquele que também me resgatou, Jesus Cristo. E eu quero te dar os parabéns, caso você tenha feito essa oração comigo. E eu quero te dizer que essa jornada é espetacular. É só o começo e vai ficar muito melhor, tá bom? Então, esse é a minha mensagem hoje sobre sabedoria, sobre acesso de sabedoria, como consegui-la, como conquistá-la. E aí a gente volta a se encontrar no próximo vídeo, tá ok? Até mais. Tchau, tchau.